Amém. Vamos abrir nossas Bíblias, finalmente, para a alegria da minha esposa, que é Tomé, só acredita vendo. Um livro que há muito tempo me cobra, que é o livro de Hebreus. Alguns falam de carta de Paulo aos Hebreus. Alguns falam que é carta de Apolo aos Hebreus. Outros falam que é a carta de quem, amor? Carta de Priscila aos Hebreus, porque alguns acreditam que foi uma mulher quem escreveu e por isso não tem identificação, porque na época de Jesus a mulher não tinha autoridade tanto para ensino quanto, apostólica. Então, alguns acreditam que seja, mas, moral da história, só quem escreveu e Deus sabe quem escreveu essa carta, ou se perdeu, Realmente, nem os pais da igreja afirmam categoricamente quem escreveu essa carta. Há várias coisas aqui que parecem denotar que foi o apóstolo Paulo, mas em outros momentos, alguns teólogos falam que apresentam uma forma diferente de Paulo escrever. Mas, enfim, independente de quem escreveu, esse livro foi reconhecido pela igreja, desde os primórdios da igreja, como uma carta da parte de Deus, inspirada pelo Espírito Santo, e, portanto, para a edificação da igreja. Então vamos lá, versículo 1, diz assim: há muito tempo Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas. Então, a primeira coisa que o autor de Hebreus vai tratar aqui é que ele vai dar ao livro de Salmos esse teor profético. Então, ele vai tratar do livro de Salmos com muitos salmos de maneira profética. Então, ainda que a gente olhe para o livro de Salmos não como um livro profético, mas como um livro poético, dentro da divisão bíblica nós temos os livros da lei, que são os 5 primeiros, que são conhecidos como livros da lei. Nós vamos ter os livros históricos, nós vamos ter os livros proféticos e nós vamos ter os livros poéticos, que aí vai entrar Cantares, Provérbios, Eclesiastes e o livro de Salmos. Porém, o autor de Hebreus está tratando também o livro de Salmos numa perspectiva também profética, porque ele vai usar textos ali dos Salmos de maneira profética, e especialmente ligando isso à pessoa de Jesus, ok? E o que é interessante também é que o livro de Hebreus ele vai dar uma autoridade aos profetas, dizendo claramente, olha, eles falaram da parte de Deus, amém? Não se tem dúvida disso. Nós cremos fielmente que Deus falou por meio dos profetas, amém? É isso. Os profetas falaram da parte de Deus, não falaram por si mesmos, de si mesmos, mas falaram da parte de Deus. Quando a gente vai estudar essa questão de como se dava essa questão profética, geralmente os profetas eles recebiam a profecia em transe. Então, quando você vê lá a história da escola de Elias, Elias e os profetas que estavam com ele, aí Saul manda lá 50 soldados para chamar Elias, O que acontece com os 50 soldados? Os 50 soldados caem e começam a profetizar. Todos eles ficam em transe e começam a profetizar. E aí o rei manda mais 50. O que acontece com os 50? Já também a Rua Azusa encarna ali no mundo ali, Todo mundo fica ali profetizando. Para quem não sabe o que é a Rua Azusa, foi onde começou toda a ideia do movimento pentecostal. Depois ele manda mais 50 e também esses 50 ficam em transe. Depois ele mesmo vai lá, chega lá, ele também fica em transe. Ou seja, a profecia ela era revelada nessa espécie de transe, onde o cara ele ficava numa espécie de estado entre esse mundo e o mundo espiritual, recebendo essas visões, esse encontro pessoal com Deus no mundo do espírito. Interessante isso, Não sei quantos já passaram por uma experiência assim, que não é essa, de ficar em transe,
né, que já ficou em transe aí, eu sei que muitos já ficaram em transe aqui nesse outro aspecto, mas no transe espiritual, né, é assim que acontece realmente. Você não sabe explicar o que está acontecendo. Não sabe, você não entende o que está acontecendo. E é realmente uma experiência de muito temor, muito tremor para quem já vivenciou esse tipo de experiência. Continuando, no verso 2, ele fala: mas nesses últimos dias falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. Então, a primeira coisa aqui é que o autor ele chama Jesus do Filho. Ele fala o Filho, e sempre quando vai falar do Filho, ele vai falar com essa forma especial de tratar o Filho. Então, Jesus não é só mais um filho, ele é o Filho. Ele é absolutamente o Filho, o unigênito do Pai, o único gerado do Pai. Até quando a gente lê essa questão de gerado, a gente sempre vai ler essa questão de gerado numa perspectiva humana, né? Ou seja, algo que foi gerado é algo que passa a existir no tempo e na história. Quando a Bíblia fala de gerado ali, está lidando com o Jesus histórico, o Jesus que se torna carne, o Jesus homem, o Jesus humano, não na perspectiva de Jesus como Deus, certo? Nunca houve um tempo na eternidade em que o Filho não existiu. Então, muita gente se perde, se confunde com essa ideia. Mas, Pipe, um filho, né, pela lógica humana, ele passa a existir em algum tempo. Mas, quando a gente está falando de Jesus, a ideia não é essa. A gente nunca pode olhar nessa perspectiva humana. Como que era a relação de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, e os seus anjos, nessa eternidade passada, se é que é possível falar nesses termos, nessa eternidade passada, nós não sabemos, né? Nenhum de nós estávamos lá, e Deus não revelou, Deus não falou, por meio da sua palavra, como que era isso. Quem sabe um dia nós teremos acesso a esse tipo de informação na eternidade. Essa semana eu estava assistindo Os Vingadores, lá, a parte final da guerra, e aquela coisa interessante, né, quando... Estou dando spoiler, né? Eu acho que vocês já assistiram, né? Se não assistiram, que se lasque também. Ninguém mandou demorar muito para assistir. Tá? A parte em que todos eles voltam, né? Voltam desse mundo, dessa outra dimensão aparente, que eles tinham sido exterminados pelo Thanos, mas, de alguma forma, eles acabam voltando, né? Eu acho interessante essa questão desse universo paralelo, dessa visão da ciência acerca do multiverso, né, do mundo quântico, a forma como a ciência tem descoberto coisas que há 100 anos atrás a gente nem sonhava, né, de como funcionava, né, a forma como o tempo funciona no mundo quântico, a forma como o tempo funciona aqui, onde a gente está vivendo agora, né, são coisas interessantes, né, que a gente realmente não é nada. Cecília estava ministrando aqui, falando sobre essa perspectiva, né, de quando a gente está num avião, né, é a mesma perspectiva que eu tenho. Estou no avião, fico vendo aquele monte de luzinhas assim. Às vezes estou na estrada, assim. Eu passei por Arapoti, por exemplo, né? A gente passa por Arapoti, assim, Parapoti, é onde, né? Já olhou, já passou, né? Daí eu fico pensando naquelas pessoas que moram ali, né? Falei, como é que é uma vida de uma pessoa que mora... Às vezes você vê uma casinha, assim, na estrada, assim, só aquela casa, assim, no meio da montanha, né? Como é que é a vida dessa pessoa? Essa pessoa tem uma perspectiva... Oi? Muito boa? Você mora no meio do mato? Dois jacu do mato aqui. Da Arapoti? Nossa, você sabia que... Tem muita gente de Arapoti. Deu a cota de Arapoti aqui nessa igreja. E essa perspectiva, eu sempre passo nessas cidadezinhas do interior, eu fico pensando, cara, como é que é a vida, né? Porque a gente está, né, acostumado com cidade grande e tal, e tem gente que não vive nessa cidade, né, cara? E está ali, é uma outra... Né? Às vezes eu tento me imaginar na vida dos outros, vivendo a vida dos outros, assim, como deve ser estar no lugar do Lucas, comendo 10 coxinhas por dia, né? Como é que deve ser? Né? Como é que deve ser a vida
né? É uma pessoa... Eu fico me imaginando, cara, assim, na vida dos outros, eu fico, né, difícil de a gente se ver assim, né? É muito difícil a gente se ver no outro. Então, essa perspectiva de que Jesus é unigênito, então ele é o único gerado, ele é o único da mesma gene que o Pai, né? Assim como aqueles que têm filhos, né, são gerados dos pais, Jesus, e também são humanos, né? Pelo menos acho, por enquanto ainda é humano, né? Sei lá, do jeito que esse progressismo aí está crescendo, daqui uns dias vai ser possível o ser humano gerar um sapo, sei lá mais o que, né? E essa coisa de que o Filho, então, ele é da mesma essência, né? E a Bíblia só trata Jesus dessa forma. Jesus é o único que é tratado com a mesma essência, o mesmo poder, a mesma divindade do Pai. Somente Jesus é tratado. E aí ele fala uma coisa interessante, ele fala assim que o Pai constituiu Jesus como herdeiro de todas as coisas, né? Então, o que é um herdeiro? É aquele que herda, né? Quando os pais morrem, os filhos herdam, né? Menos o Gabriel, coitado, que não vai herdar nada, porque não tem nada para herdar, a não ser CD, que ninguém mais escuta, e talvez umas guitarras na meia dúzia. Mas é isso, os filhos, eles herdam essas coisas do Pai. Então, Jesus, ele herdou todas as coisas, o texto fala. Tudo é de quem? É de Jesus. Tudo pertence ao Senhor Jesus. Mas o texto não fala somente isso, que ele herdou todas as coisas, mas que essas coisas de que ele é herdeiro, ele também é o criador de todas essas coisas. Porque o texto fala que foi por meio dele que Deus fez o universo. Simplesmente todas as coisas foram criadas pelo Senhor Jesus. Foi por meio dele que Deus criou. Eu não sei quem gosta de cosmologia, né, de ver assim. Eu gosto muito de ver essas coisas sobre o universo, sobre a complexidade, as estrelas, as galáxias. Esses dias eu vi um vídeo que ia afastando da Terra, assim, né? Essa é a Terra no nosso sistema solar, aí ia afastando, né? Precisou muito para o nosso planeta desaparecer, sumir, até mesmo, né, daquele quadro que estava sendo pintado ali. E aí a nossa galáxia, né, a Via Láctea ali, ela se torna uma coisa assim, pequena, né, aquelas milhares, de milhões de galáxias, aquela coisa assim absurdamente imensa. E a Bíblia fala que tudo isso foi criado por esse Deus que nós cremos. E que subiu naquela cruz, se reduziu. O apóstolo Paulo fala que esse cara que teve o poder de criar cada uma dessas estrelas, desses universos, dessas galáxias, planetas, tudo isso, né? Até a letra que a gente estava cantando agora há pouco, Dançando nas Águas, tem uma parte que eu e o Alan tivemos até meio que, né, uma preocupação em relação à letra, né, de tentar entender, porque a letra fala assim, que Deus criou tudo para o homem, né? Então, essa perspectiva de que esse universo ele foi criado para um propósito. O propósito é a criação máxima, que é o homem. Porque foi, de alguma forma, a Terra foi criada para o homem, porque o homem é o projeto final de Deus. Mas tudo convergindo para a glória de Deus. Nossa, querido, eu não sei quanto a você, o privilégio que eu e você temos de sermos participantes da glória de Deus. Só isso é suficiente, porque nós somos participantes disso. Depois a gente vai falar sobre a glória dele, mas é isso, por meio de quem ele fez o universo. No verso 3, o Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas. E eu acho interessante essa frase, né? O resplendor da glória de Deus. Essa palavra glória, no grego, doxa, né? Daí que vem doxologia,
Então, dar a Deus a glória, quando a gente está aqui glorificando a Deus e dizendo a Deus toda a glória, todo o louvor, toda a adoração, mas especialmente quando a gente fala para Deus toda a glória, o que nós estamos fazendo é reconhecendo a posição dele, a majestade dele, o senhorio dele, a soberania dele, aleluia. Essa é a glória de Deus. A glória dele é aquilo que ele é a posição que ele se encontra diante de tudo aquilo que existe, ainda que ele existe fora de tudo aquilo que existe. Porque Deus, ele é transcendente, ele é imanente. E é muito importante nós entendermos essas duas palavras, queridos. Transcendente é algo que está fora desse mundo. E Deus é transcendente. Não me pergunte como é que Deus existe fora daquilo que existe. Isso é coisa para louco, para maluco. Não sou eu que vou explicar isso. Mas Deus, ele é transcendente. Então, ele existe fora daquilo que existe. Porque é ele que criou tudo aquilo que existe. Então, ele é transcendente. Então, ele transcende. Por isso que quando o cristão morre, ele também transcende. Porque ele não permanece nesse mundo. Ele sai desse mundo, ele transcende para o terceiro céu, que a Bíblia fala. Que é o terceiro céu, é onde Deus habita, onde o trono de Deus está. Mas Deus está fora desse mundo, e na sua existência, reinando como Deus soberano, na sua transcendência. Ao mesmo tempo, Deus é imanente. Por que ele é imanente? Porque se Deus não é imanente, tudo deixa de existir. Porque tudo que existe só é possível existir em Deus. Então ele é aquele que mantém todas as coisas existindo pelo seu poder, mas especialmente pela sua presença. Por isso que Deus é imanente. Ele está em tudo, sustentando tudo. Isso significa que ele se relaciona de modo pessoal com tudo e com todos? Não. Mas ele está em tudo. Mesmo nos demônios. Os demônios só existem por causa dele. Nas pessoas, aqueles que não o amam, né? Então, essa música nova que nós tocamos hoje, da banda Flyleaf, eu estava compartilhando, o Alan estava compartilhando comigo o testemunho da vocalista. Como é que é o nome dela? Repete. Lacey Sturm. Lacey Sturm. Parece nome de cachorro, né? Que a Lance foi uma dessas meninas que estavam procurando o suicídio, né? E ela tentou o suicídio e Deus se revelou para ela. Né? E se converteu a Cristo, se tornou vocalista de uma das maiores bandas cristãs de todos os tempos, né? O Flyleaf. Então é isso, essa coisa de que se Deus não é imanente, se ele não está presente, né? Porque existe uma linha que se chama agnosticismo, por exemplo, que até cogita que existe um Deus que criou todas as coisas, mas que ele não se mete mais na vida de ninguém. Entende? Então, isso é olhar para esse Deus transcendente e ignorar por completo a parte desse Deus que é imanente, que está presente no nosso meio, sustentando todas as coisas. Então, o texto está falando que Jesus, ele é aquele que ele é o resplendor de tudo isso. Ele traz consigo, então, a posição, a majestade, o senhorio e a soberania do Pai também está sobre ele. Aleluia. Então, glorificar a Jesus também é reconhecer, então, a sua posição como Deus, a sua majestade como Deus, o seu senhorio e a sua soberania também sobre todas as coisas. Então, toda a autoridade estava sobre ele, assim como a do Pai. Então, ele vem com essa autoridade, essa glória que é do Pai e que também é dele. Tanto que ele fala, né? Devolva-me a glória que eu tinha contigo. Que glória? De que glória que ele está falando? De ficar brilhando? A gente muitas vezes pensa em glória, a gente imagina uma coisa brilhando, né? Luz. Não, não é isso. A mesma glória que ele tinha, isso, a mesma posição que ele tinha, a mesma majestade, por isso que ele se assenta à direita. Por que à direita? Porque era o lugar onde ele estava.
junto com o Pai, assentado no trono. E é interessante que quando a gente lê lá o livro de Apocalipse, a gente imagina assim, Jesus sentado num trono, Deus Pai num outro trono e o Espírito Santo num outro trono. Não. A Bíblia revela um único trono. Nesse trono está sentado o Pai, à direita do Pai, no mesmo trono está sentado o Senhor Jesus. No mesmo trono. Amém? Certo? Então, direita ali não é uma posição, como se fosse, sei lá, qualquer outra coisa, né? Uma coisa de segunda categoria, alguma coisa desse tipo. Não. Direita é porque ele está ali, junto, à destra do Pai. A autoridade, a força, o mesmo poder estava presente. Então, ele é a expressão exata do Pai. Então, se nós quisermos saber como Deus Pai é muito simples. É olhar para Jesus. Então, algumas pessoas fazem diferenciação, né, entre o Deus do Antigo Testamento e o Deus do Novo Testamento. Então, quanto mais nós temos estudado a Bíblia, mais nós temos visto e percebido que é o mesmo Deus, a mesma forma de agir, a mesma graça sendo derramada, apontada para aquele povo. A lei dizia, se você fizer isso, você vai morrer. Eles faziam isso, Deus matava alguns, mas alguns Deus não matava. E ainda dava mais 40 anos de vida para o miserável. O que ele estava falando do Sproul, né, quando o Sproul ele é contestado com uma pergunta, que, poxa, a Bíblia fala que as misericórdias de Deus se renovam a cada manhã. Amém, aleluia, glória a Deus. Por que que as misericórdias de Deus não se renovaram sobre a vida de Adão no outro dia? Por que que Deus foi tão rigoroso com Adão? Tão rigoroso com Adão. A pessoa que pergunta isso, ela está num nível de ignorância meio indescritível. A resposta de Sproul foi, Sproul ficou indignado, né? Ele quase falou um palavrão ali na hora, assim. Se fosse eu tinha rasgado o verbo ali. Mas ele falou assim, qual que é o problema de vocês? O problema da igreja é que ela não sabe o quanto ela é pecadora, o quanto ela é desesperada pela graça de Deus, o quanto que sem a graça a gente estaria lascado, ferrado, fulminado, e que se nós estamos vivos hoje, tendo a oportunidade de reconhecer Jesus como Senhor nas nossas vidas, servir esse Deus, é porque justamente Ele não agiu com Adão, segundo a sua justiça, segundo a sua ira, de modo radical. Porque o que ele falou para Adão? Ó, Adão, se você fizer isso, você vai morrer. O que Adão fez? Fez exatamente aquilo que ele falou, que se ele fizesse, ele iria morrer. Deus matou ele? Não. E o cara está achando que Deus foi muito radical em não ter matado ele. Entendeu? Ainda bem que Deus não matou ele. Porque se Deus tivesse matado Adão, nós estaríamos aqui? Não. Acabou a história da humanidade naquele dia. Então, não somente não matou, mas ainda deu 900 anos de vida para o miserável. E ainda deu promessas ali, né? O que ele estava falando domingo passado. As promessas de que a semente da mulher pisaria, destruiria a obra que Satanás iniciou ali. A esperança. Deus mata um animal, cobre a nudez dele. Primeiro sacrifício que é feito ali. Sangue precisou ser derramado para que ele fosse coberto, ele e a esposa dele. Né? Tudo isso. Quando a gente lê o primeiro livro de Adão e Eva, um livro apócrifo, é bem interessante, assim, não estou dando canonicidade a isso, mas é interessante quando vai descrever eles fora do Éden, a primeira noite que eles passam, o medo que eles passam, porque os animais agora odeiam eles, são seus inimigos, agora eles têm que lutar contra os demônios que de madrugada aparecem para destruí-los, agora a corrupção dos filhos, um tentando matar o outro, a primeira vez em que Eva tem que lidar
com a morte, porque ela não tinha a menor noção do que era isso, de perder um filho, foi morto por um outro filho, entendeu? Toda aquela tragédia. Com certeza, isso eu falo no meu livro que eu estou escrevendo sobre a imortalidade da alma, com certeza Eva, naquele dia, quando Abel é morto por Caim, Eva mais do que nunca desejou voltar atrás naquele dia e ter, ao invés de ouvido aquela serpente, pisado na cabeça do diabo naquele dia. Porque naquele dia ela viu todo o resultado daquela estúpida escolha que ela fez. Provavelmente mexeu no corpo de Abel, tentando chamá-lo à existência novamente, e não tinha mais o que ser feito. Não tinha mais o que ser feito. Nada mais podia ser feito, por causa da escolha dela. E por causa da estupidez do marido também. Que não pensou em nada a não ser em si mesmo. E fez a escolha mais estúpida que alguém poderia fazer. Alguém, eu dando aula na Jocum, alguém me perguntou assim, olha, na verdade não perguntou, fez uma afirmação de que no céu haverá também a possibilidade da queda. Entendeu? Eu falei, né? Nessas horas, na minha mente, eu oro assim, mata, Senhor. Mas daí a gente, como Ele tem misericórdia de mim, eu também tenho que ter misericórdia. Porque é esse entendimento de que na eternidade nós vamos ter um corpo suscetível à corrupção. E Paulo ele fala assim que por que da ressurreição? Por que que esse corpo precisa ser revestido de imortalidade? E aí Paulo fala assim, porque o corruptível precisa ser revestido do incorruptível. Incorruptível é uma coisa que não pode ser corrompida mais. Não há essa possibilidade. A outra coisa, aqui na Terra, a forma como a gente existe na Terra, desde o começo, foi se alimentar, né, de coisas, né, de frutas, de vegetais, sei lá do que mais, né? Havia a questão reprodutiva, sexualidade, então havia todos esses impulsos aqui que estava tudo certo, até o momento em que a gente peca. Quando a gente peca, tudo isso daqui é corrompido. Então o nosso corpo, todo ele caminha na direção de uma coisa, né? Que é a morte. Então a morte não somente física, mas a morte espiritual. Paulo fala que naquele momento a gente é separado da glória de Deus, então a gente não tem mais acesso a essa relação pura que ele tinha com Deus. Então acreditar que lá no céu, a gente vai estar lá no céu, lá de repente, quer saber de uma coisa? Estou querendo voltar lá para Curitiba, para o Largo da Ordem, tomar uns goró, uns corote, né? Que mais? Ir para Riachuelo, vender o corpício, né? Alguma coisa assim, entende? As pessoas acham assim, entendeu? Meu Deus do céu, gente, entendeu? Quase que eu falei assim, olha, filho, você tem que ser muito burra para largar da eternidade e querer voltar para o Largo da Ordem, né? Amém? Já que eu não lembro o nome. Sempre quando eu já falei isso várias vezes, vou falar de novo. Uma vez o Gabriel teve uma crise teológica, porque ele pensava no céu como um lugar assim cheio de nuvem, a gente tudo de branco sentado nas nuvens com harpa e tocando a eternidade, né? Harpa no céu, tendinite. E outra coisa que ele imaginava também é essa coisa de ouro, tudo de ouro. Ah, pai, que lugar mais chato, tudo ouro, ouro para cá, ouro para lá, ouro para cá, ouro para lá. Eu falei para ele assim, filho, para mim pouco importa se vai ter ouro, se vai ter prata, se vai ser de joia, se o portão vai ser de esmeralda, de rubi, do que for, entendeu? Para mim, como o céu é feito, não é o que interessa. A grande questão ligada ao céu, filho, é quem vai estar lá. O céu
não é a questão do lugar. Para mim, é a questão de quem vai estar lá. Então, existem pessoas que vão estar lá. Primeiramente, o Deus em quem eu creio, o Senhor Jesus, o Espírito Santo, o Pai, estarão lá. Depois, toda a igreja, todos os santos estão lá. Todos aqueles que eu amei, que eu amo, estarão lá. E é isso que importa. Isso que importa. Se vai ser uma taperinha, uma loninha preta, com churrasqueira de tijolo, para mim pouco importa. Amém? Amém? O que a gente quer com ouro lá no céu? Vai vender ouro para alguém? Não. Né? A gente vai ser tudo rico. Fora a visão de Inácio, né? Que Inácio achava que não, né? Que vai ter o boqueirão celestial, né? Vai ter o Tarumã celestial, daí o Batel celestial, né? O Santo Inácio, eu já falei para vocês que ele pensava assim, né? Tamandaré celestial, né? Daí o texto fala também, ainda no versículo 3, que ele sustenta todas as coisas por sua palavra poderosa. Olha que coisa linda. Pela sua palavra. E aí, esse termo, palavra, né, no grego, que é a palavra rema, que é aquela primeira palavra que Deus solta lá em Gênesis capítulo 1, no verso 3, que o texto fala, e disse Elohim. Ele fala. Quando ele fala, as coisas passam a existir. Nas Crônicas de Nárnia faz uma forma diferente, né? Aslan canta e tudo começa a ser criado pela sua canção, né? É uma das coisas mais lindas no livro das Crônicas de Nárnia. Qual das crônicas que é? Você lembra, meu amor? O sobrinho do mago? O sobrinho do mago. Eu lembrava, mas tinha esquecido. Então ali, e disse Elohim, e eu acho fantástico isso, né? Porque ali em Gênesis 1:3, então o texto deixa em aberto essa questão de Elohim, que é a primeira palavra para descrever Deus, que é o plural literal da palavra El, que é Deus, então seria uma tradução deuses, né? Mas não, ali é Deus. Então, sempre trabalhando com essa unidade composta, não plural. É uma pluralidade composta nesse Deus que se denomina como Elohim e que se manifesta, ou se expressa, se revela na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E são três pessoas mesmo, não é uma pessoa, são três mesmo, tá? Os unicistas costumam lidar com isso como se fosse o Pai que morre na cruz, porque eles são um só. É uma ignorância olhar dessa forma, porque a unidade ali não é uma unidade singular, é uma unidade composta, é diferente, né? É a mesma palavra hebraica que é utilizada para o marido e a esposa se tornam um só. Obviamente que não é singular, obviamente que é uma unidade composta. Um homem e a sua esposa, o marido e a sua esposa, se tornam um só, uma unidade composta. Deus também é um só, composto pelo Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém? Certo? A língua dá essa possibilidade. Mas como é que pode ser três e ser um? Simples, uma unidade composta. Amém? Depois, lá em João, no capítulo 1, nos versos 1 a 3, né, o autor também vai falar, no princípio era aquele que é a palavra proferida da boca de Deus. Ele estava com Deus, ele era Deus, ele estava com Deus no princípio,
todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Amém? Amém? Depois lá em Colossenses 1, 15 a 20, ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Aqui eu já expliquei para vocês que essa palavra primogênito não é primeiro criado, mas isso vem da palavra arché no grego. A palavra arché é aquilo que propicia a criação, não aquilo que é criado. É aquilo que propicia a criação. Ele é o primogênito da criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as invisíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Aleluia. Então, para quem que nós fomos criados? Para quem nós fomos criados? Para o Senhor Jesus, amém? Amém? Para isso. Nós fomos criados para Ele. Se você quer o propósito da tua existência, do porquê que você existe, porquê que você acorda, porquê que Deus permite que eu e você, todos os dias, estamos aqui vivos, permanecemos vivos, respirando, nascemos, foi permitida a nossa existência estar aqui para Ele. Nós estamos nesse mundo para Ele, porque nós fomos criados por Ele e para Ele, aleluia. Esse é o propósito da criação. Deus criou esse mundo para o homem, para que o homem existisse nesse tipo de mundo, para que então Deus tivesse essa relação com esse homem, que Ele criou para Ele. Amém. Então, vai falar que Ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. É o princípio, o primogênito dentre os mortos, para quem tudo tem a supremacia, aleluia. Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, pois por meio dele reconciliasse todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão no céu, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Lá em Filipenses 2, a partir do verso 11, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia pegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo. E isso para mim é a coisa mais incrível na fé cristã. Esse Deus imensamente transcendente, imanente, que tudo subsiste, ele se esvazia por causa de mim e você. E a gente não é capaz de se esvaziar para pedir perdão, não é capaz de se esvaziar para deixar quieto. Não, a gente tem que brigar pelos nossos direitos, pela nossa posição, a gente tem que ser arrogante, e o nosso Deus nos ensinou que não, por causa de mim, por amar porcarias como eu e você, ele se fez pequeno. E aqui o texto fala assim, seja a atitude de todos nós a mesma que houve nele. Amém? Amém, querido? Quer ser parecido com Jesus, querido? Se esvazie de si mesmo. Busque ser como ele foi. Se esvazie. Se esvazie. A gente não precisa ter sempre a razão. Algo que a gente precisa colocar como alvo na nossa vida. Ser pequeno. Perder discussões, principalmente para quem é casado, querido. Sabe, é uma coisa diabólica no casamento, você querer estar certo. Eu vou falar um lema meu e da Cátia, há muito tempo que a gente fala. Em todo casamento, você tem duas opções, mas você só pode escolher uma delas. Ou você está certo, ou você é feliz. É impossível as duas coisas. É impossível você ser uma pessoa casada e estar sempre certo, e ao mesmo tempo ser feliz.
Você pode até tentar. Eu acredito que tem pessoas que, às vezes, pensam dessa forma. 100% que está sempre certo e ainda é feliz. Mas eu acredito que essa pessoa é o próprio Satanás na Terra. E que eu não quero nem estar perto. Nem relação eu quero ter. Se você é uma dessas pessoas, amanhã eu já vou fazer a tua cartinha lá para a igreja do Satanás, que sei lá onde ele fica. Amém? Certo, queridos? Arranque da sua lista, da sua propósito de vida. Ou você está certo sempre, ou você é feliz. E eu e a Cátia escolhemos ser felizes. Então ela está sempre certa e eu estou. E eu escolhi ser feliz. Ela escolheu a primeira e eu escolhi o outro. E pense no homem feliz que eu sou depois desse dia. Então, sendo em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou. A mais alta posição, Ele deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aleluia. O texto fala que, então, depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade. Majestade, como eu falei, é a glória de Deus. A glória de Deus. Aquilo que nós reconhecemos quando nós o glorificamos. Versículo 4, queridos. Aqui o autor vai começar a comparar, fazer a comparação da pessoa de Jesus com relação à crença nos anjos, né? Comparando as duas coisas, né? Jesus é um anjo. Esses dias eu vi um adventista respondendo à acusação de que eles eram uma seita porque eles diziam que Jesus era um anjo. Daí o cara foi refutado que eles não eram uma seita. E o que ele refutou? Ele disse que Jesus era um anjo. Aí eu fiquei sem entender. Falei, ué, mas então não está certo, né? Então, vocês acreditam que ele era um anjo, né? Porque supostamente alguns textos chamam Jesus de anjo. Mas eu vou te falar como um teólogo que vive lendo essas coisas e tentando ver realmente sentido nessas coisas, né? Geralmente, o adventista é péssimo teólogo. Não estou querendo ser arrogante, mas sendo arrogante, exegeses de textos assim, absurdas. Assim. Olho por uma questão assim, muito de uma maneira cheia de pressupostos que já carrega antes. Então, quando vai olhar para o texto, ao invés de fazer uma interpretação honesta do texto, faz essas interpretações já carregadas de coisas, sabe? Então, isso que é complicado. Eu também, esses dias, eu vi um amigo meu comentando algo nesse aspecto, falando assim, que alguns calvinistas estavam perturbando ele lá, falando umas coisas lá, e ele está falando assim, Pipe, eu sou arminiano, cara, eu sou arminiano e... eu aprendi isso na minha igreja, né? Eu sou da igreja quadrangular, então eu fui criado lá e eu aprendi isso minha vida inteira, né? Eu não respondi ele, não falei nada em relação a isso, mas eu acho que isso é uma coisa assim muito perigosa de você afirmar, queridos. Eu espero que ninguém aqui afirme lá fora para alguém e fale assim, olha, eu sou assim porque o Pipe me ensinou assim, entende? De verdade, eu espero que você fale assim, olha, eu creio nisso porque é isso que a palavra diz, ponto final. Entende? Não porque eu estou falando, mas porque você foi lá e verificou nas Escrituras que, de fato, aquilo que está sendo dito aqui é o que a Escritura fala de fato. Eu sempre ensinei vocês, verifiquem nas Escrituras se aquilo que eu estou falando é, de fato, o que a Bíblia fala. Ponto. Por isso que aqui nessa igreja nós temos o costume de fazer pregação expositiva, versículo por versículo, para que você veja de fato se é isso que a Bíblia está falando. Por quê? Para pregar
besteira, é só eu vir aqui, trazer um versículo aqui, um versículo ali, outro versículo ali, e formar uma ideia que muitas vezes o contexto desses versículos não está falando. Certo? Amém? Amém? Então é isso. Tenha convicção. Tem essa de que o meu pastor me ensinou. Não é isso. Quer dizer que se o pastor ensinou uma besteira, eu vou crer porque o meu pastor falou? Sem essa. Amém? Certo? Amém? Fala lá de pipe, fala então. Então tá. Minha mulher já me olhou torto, ela vou apanhar em casa. Vamos lá, queridos. Versículo 4. Tornando-se tão superior aos anjos, quanto o nome que herdou é superior ao deles. Pois ao qual dos anjos Deus alguma vez disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei? E outra vez, eu serei seu pai, e ele será meu filho? Então, o autor está colocando isso, quando Deus, em algum momento, se referia aos anjos dessa maneira. Em nenhum lugar das Escrituras, quando Deus se refere aos anjos, se refere dessa maneira. É o que ele está falando. E o salmo que ele está citando aqui é o Salmo 2. E eu acho algumas coisas interessantes no Salmo 2. Jesus está falando que o que está sendo falado no Salmo 2 está se referindo... Jesus não, desculpa. O autor de Hebreus está falando que o Salmo 2 está se referindo ao Senhor Jesus. Então, olha o que diz. Porque se amotinam as nações, os povos tramam em vão, os reis da terra tomam posição e os governantes conspiram unidos contra o Senhor e contra o seu ungido e dizem: façamos em pedaços as suas correntes, lancemos de nós as suas algemas. Do seu trono nos céus o Senhor põe-se a rir e a caçoar deles. Então é aquela coisa, muitas vezes a gente fica preocupado, né, da perseguição da igreja, porque a igreja vai ser perseguida, né? Alguns crentes acham que a gente não vive ainda a grande tribulação, que um dia a gente vai viver a grande tribulação. Meu Deus do céu, morrem 150 mil cristãos no ano, perseguidos por causa da sua fé cristã, e a gente ainda acha que vai viver a grande tribulação. Todos os dias você tem que matar 10, 20 leão por dia, para permanecer crendo. Ou é só eu? Amém? Vocês estão achando que a gente vai ser perseguido? O que estão achando que vai acontecer? Todos os dias a igreja está sendo perseguida, cristãos no mundo todo estão sendo mortos por causa da nossa fé, queridos. Nunca foi tão perseguida, agora mais do que nunca. Mais do que nunca. Sem falar, tipo assim, a gente tem o lado... Tem o diabo lutando, né, o tempo todo contra nós. Nós temos um mundo, um sistema do mundo todo aí lutando também contra nós. A Bíblia chama o diabo, né, e a carne, né, o mundo. E aí a Bíblia fala da carne, né? Daí a carne, além de nossas lutas pessoais, a gente tem também, né, essa igreja estranha, esquisita que está aí fora, aí, essas denominações malucas, loucas aí que ficam defendendo coisas indefensáveis. Eu estava brigando com um pastor umas semanas atrás no meu Facebook lá, que eu postei umas coisas, umas críticas, e o cara veio lá me confrontar lá no meu inbox lá, e falar coisas assim. Eu falei: cara, você defende uma maluquice nefasta, uma ideia que defende aborto, uma ideia que defende a liberação das drogas, uma coisa que oprime, uma coisa que mata a gente o tempo todo, no mundo todo, uma loucura. E você vem falar para mim, cara, você vem querer me julgar, porque eu sou o contrário a tudo isso. Mas você não pode misturar religião com política. Falei: vou fazer o quê então? Vou fazer o quê? Tá, vou tirar Deus então. Vou tirar a Bíblia do conversa, né? Então sobrou o quê? O que sobrou para eu conversar sobre você? Então, se eu tiro Deus, o ser humano é o quê? O ser humano não é nada. O ser humano é uma barata, entendeu? Mosquito, qualquer coisa, dá na mesma. Ele não tem propósito, ele não foi criado por um Deus pessoal, entendeu? E aí tanto faz, né? Essa semana aí os malucos queriam liberar o aborto até 9 meses.
né? Aí a gente comemorou, tudo bem, né? Voltaram atrás, né? Não deram continuidade a essa maluquice, certo? Mas fiquem espertos, meus queridos, porque eu vi um vídeo que eu achei interessante a visão do cara, porque é sempre assim: aborto até os 9 meses. Não, porque até os 9 meses a criança não sente dor, a criança não tem emoções, a criança vai pá. Aí a gente vai, se volta contra isso, não, beleza, então não vai ser até os 9 meses. Para daí, em seguida, vir e propor uma ideia de até o 3º mês. Porque até o 3º mês é menos. Entende? Até o 3º mês é menos. Existe um grande problema em cristão defender o aborto. Existe um grande problema. Na teologia, por uma questão teológica, nós cremos que o momento da concepção, todo o ser é composto corpo, alma e espírito. Não existe em nenhum momento na teologia que fala que um feto não possui um espírito. Tanto que quando Jesus chega com Maria lá na casa da sua prima Isabel, que estava grávida de João Batista, o que acontece no ventre de Isabel? João Batista se mexe todo quando ouviu a voz de Maria. Existe um vídeo chamado Grito Silencioso, que mostra a forma como uma criança é abortada. Só uma pessoa muito desprovida de Deus para assistir uma coisa como aquela e defender aquilo ainda por cima. Hoje eu vi um vídeo, por acaso, vi um vídeo de uma médica descrevendo a questão do aborto seguro, porque vamos falar sobre a liberação política para que as mulheres que não têm condições, né, porque supostamente as ricas podem abortar, mas as pobres, né, fazem processos abortivos não seguros. Então ela falou assim: não existe aborto seguro. Não existe. Aborto seguro não existe. Daí ela estava explicando como é que acontece no ventre da mulher. O que eles fazem dentro do ventre da mulher? Eles têm que picotear, depois eles têm que praticamente lixar o ventre para limpar tudo que está ali dentro. E aquilo ali pode causar para uma mulher se tornar estéril e nunca mais poder ter filho. Além de uma possibilidade de uma hemorragia. A possibilidade dessa mulher morrer por causa de um aborto é infinitamente superior do que ela aguentar 9 meses e depois dar essa criança para alguém. A médica falando isso. Então, não existe aborto seguro, não existe, queridos. O que acontece quando uma mulher naturalmente comete um aborto? Naturalmente. Acontece um aborto. O que ela tem que fazer? Ela tem que ir para o hospital fazer o quê? Uma curetagem. Certo? Uma curetagem. Ela precisa fazer isso. É isso que precisa fazer. Então, assim, e outra coisa, os números de curetagem que acontecem no Brasil não batem com os números que se defende dizendo para liberar o aborto. Se falam de milhões de abortos, o número de curetagem no Brasil não bate. Não bate. Simplesmente é infinitamente menor. Então, é mentira. É mentira. Porque se uma pessoa faz um aborto clandestino numa favela, que seja, ela, de toda forma, vai ter que ir para o hospital fazer uma curetagem. Porque se ela não fazer uma curetagem, o que acontece com ela? Adivinha? Apodrece tudo, meu querido. E essa pessoa vai morrer. Então, o número de curetagem nos hospitais não bate com o número suposto de abortos que acontecem no Brasil. Não bate. E eu vi isso em uma palestra de uma médica dizendo isso. Isso não é verdade. Então, nós, como cristãos, temos que nos posicionar e rejeitar com todas as forças essa ideia maluca e diabólica que alguns cristãos estão defendendo por aí. E pastores, inclusive. Entende? Chamando isso, inclusive, de saúde pública. Eu achei interessante um médico falando assim: como é que você quer falar para mim de saúde pública se entra 2 pessoas vivas e sai uma viva e outra morta? E você quer legalizar isso como lei? Você quer dizer que a nossa lei vai dizer assim, ó, vamos lá, a lei agora permite que 2 pessoas entrem viva
no hospital, pago com dinheiro público. Nós vamos pagar isso entre duas pessoas vivas. Uma sai viva e a outra fica numa lata de lixo, descartada como lixo. Eu sei de gente que perde o cachorro, enterra o cachorro numa caixa. Se bobear, chama até um padre para fazer o velório do bicho. E o ser humano quer pegar um bebê e jogar numa lata de lixo. E, então é isso. Mas eu entendo que essa é a forma realmente como a gente tem que tratar o ser humano, se a gente pega isso daqui e joga fora. Se a gente joga a Bíblia fora, o que sobra? É isso aí mesmo, é o que a gente é. Qual que é a diferença de matar um cachorro e jogar no lixo? Pegar um feto e jogar no lixo? É só um monte de célula também? Não é nada. Desculpa a revolta, queridos, mas porque isso tem que nos revoltar mesmo. Eu não consigo ver isso aí sem ter vontade de vomitar. Só não vou gorfar aqui agora porque não convém. Queridos, eu vou terminar por aqui. Eu só fui até o versículo 5. Eu vou só terminar isso daqui. Vocês dão 5 minutos? Junta para mim aí que eu estava empolgado. Estava empolgadinho. Nem foi minha Bíblia que eu joguei, foi um papelzinho. Né? Obrigado. Foi um ato profético aqui. Então, essa ideia que ele está falando aqui, dessas pessoas que se voltam contra o Evangelho, que tentam derrubar o Evangelho, né? E, de alguma forma, aqui, Deus está meio caçoando dele. Ele falou assim, cara, vocês podem tentar contra o Evangelho, mas não tem jeito. A igreja do Senhor Jesus vai permanecer. O joio, fica tranquilo, que naquele grande dia, quando os anjos do Senhor forem separar na grande ceifa, que virá no final dos tempos, quando todos estiverem ressurretos diante do trono do Cordeiro, e os anjos do Senhor forem separar aqueles que são deles, daqueles que não são, Deus não vai levar ninguém enganado, e nem deixar ninguém enganado. Todos os seus, o texto fala, se encontrarão com ele nos ares. E aqueles que ficarem, ele vai dizer, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. No verso 7 ele diz assim, lá em Salmo 2, proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me e te darei as nações como herança, e os confins da terra como tua propriedade. Aleluia, porque nós já somos dele. Nós somos numa nação que tem que atravessar o oceano. Isso aqui foi escrito do outro lado do oceano. Há mais ou menos 3.000 anos atrás. Tu as quebrarás com vara de ferro e as despedaçarás como um vaso de barro. Por isso, ó reis, sejam prudentes, aceitem a advertência, autoridades da terra. Adorem ao Senhor com temor, exultem com tremor. Beijem o filho para que ele não se ire e vocês não sejam destruídos de repente. Pois num instante acende-se a sua ira, como são felizes todos os que nele se refugiam. Todo o Salmo 2, falando da pessoa de Jesus. Ele é esse que está em nós. Depois o Salmo, lá em Atos, no capítulo 4, se eu não me engano, o apóstolo Tiago, olha o que ele fala a respeito desse salmo. A partir do verso 21, ele fala assim, depois de mais ameaças, eles os deixaram ir,
Não tinham como castigá-los, porque todo o povo estava louvando a Deus pelo que acontecera. Pois o homem que fora curado milagrosamente tinha mais de 40 anos de idade. Quando foram soltos, Pedro e João voltaram para os seus e contaram tudo que os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos lhes tinham dito. Ouvindo isso, levantaram juntos a voz a Deus, dizendo: Ó soberano, tu fizeste o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há. Tu falaste pelo Espírito Santo por boca do teu servo, nosso pai Davi. Aí ele vai falar: porque se enfurecem as nações e os povos conspiram em vão? Os reis da terra se levantam e os governantes se reúnem contra o Senhor e contra o seu ungido. E aí olha o que ele vai falar. Ele vai falar que esse salmo profético se cumpriu nessa perseguição que a igreja estava vivenciando já no primeiro século. E ele fala: de fato, Herodes e Pôncio Pilatos reuniram-se com os gentios e com os povos de Israel nessa cidade para conspirar contra o teu santo servo Jesus, a quem ungiste. Fizeram o que o teu poder e a tua vontade haviam decidido de antemão que acontecesse. Aleluia. Então, o autor está dizendo que aquilo que havia sido profetizado acerca de Jesus já havia se cumprido por meio do quê? Da perseguição que estava acontecendo com a igreja. Então, está todo o tempo acontecendo isso. A igreja está sendo perseguida, e esse salmo está apontando para isso. Depois, lá em Atos 13 também, vai falar a respeito disso, já apontando numa perspectiva interessante acerca dessa questão de que hoje te gerei, quando Deus fala. Olha lá no Atos 13, no verso 29, para encerrar, queridos. Tendo cumprido tudo o que estava escrito a respeito dele, tiraram-no do madeiro e o colocaram num sepulcro, mas Deus o ressuscitou dos mortos. E por muitos dias foi visto por aqueles que tinham ido com ele da Galiléia para Jerusalém. Eles agora são testemunhas dele para o povo. Nós lhes anunciamos as boas novas, o que Deus prometeu a nossos antepassados. Ele cumpriu para nós, seus filhos, ressuscitando Jesus, como está escrito no Salmo 2: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Então, o texto está dizendo que a ressurreição de Jesus é o cumprimento de que tu és meu filho e eu hoje te gerei. Deus havia prometido a ressurreição de Jesus, e agora quando acontece, o autor está dizendo que isso se encaixa no perfil de que hoje te gerei. Então, a ressurreição, ela traz uma nova vida. Jesus morreu literalmente naquela cruz. No terceiro dia ele ressuscita, ele é regenerado, traz essa nova vida para todos nós em Cristo Jesus. Por isso que o Watchman fala, né? Não somente Jesus morreu na cruz, mas todos nós morremos na cruz com ele. Amém? Todos nós morremos com ele. Quem não morreu com Jesus na cruz, está morto mesmo, mas para outra coisa. Naquela cruz nós morremos com ele. E quando Jesus ressuscita, o apóstolo Paulo fala que todos nós ressuscitamos juntamente com ele e estamos assentados nas regiões celestiais. Aleluia, amém. Amém, queridos. Domingo que vem eu continuo. Vamos fechar nossos olhos. Não sei o quanto isso fala no teu coração, o que isso gera na tua vida. Em questões de olhar a forma como tem conduzido o dia a dia, o propósito da vida, a razão da tua existência. Se isso te faz dar mais propósito de existir, e te traz à memória a razão pela qual eu e você existimos. Nós somos feitos para Ele. Fomos feitos para acordar todos os dias e dizermos para Deus assim: Deus, o meu dia que
está aqui, Senhor, diante de mim, é para ser vivido para o Senhor. Eu quero te glorificar no meu trabalho, na minha faculdade, na minha casa, na minha filiação, na minha paternidade, na minha maternidade. Quero te glorificar na minha vida como um artista, como um profissional, como um músico, como qualquer coisa que o Senhor me confiar, Senhor. Eu vivo para Ti, Senhor. Sou Teu, Senhor. Aonde eu estiver, Senhor Jesus, que eu seja essa pessoa, Senhor, que da mesma forma como Jesus refletiu a Tua glória, Senhor, nesse mundo, a Tua majestade, a Tua posição, aquilo, Deus, que eu glorifique a Ti também no dia a dia. Que a minha vida, Senhor Jesus, seja essa confissão pública, clara, de que Tu és o Senhor absoluto, não somente da minha vida, mas de tudo e de todos. Que eu possa confiar em Ti, descansar em Ti, crer no Teu sustento, na Tua cura, no Teu cuidado, no Teu amor, na Tua salvação na minha vida. Senhor, não deixe com que sejamos abalados pelas mentiras desse mundo, Senhor Jesus. Não permita, Senhor Jesus, que sejamos roubados do propósito o qual nós fomos criados, Senhor, e é viver para a Tua glória. Que o Senhor perdoe os meus pecados, os pecados da Tua igreja, Senhor Jesus. Tudo aquilo que temos insistido em pecar contra Ti, em falhar contra Ti. Eu creio que amanhã, Deus, quando amanhecer o dia, as Tuas misericórdias vão se renovar em nossas vidas, nos dando mais uma vez oportunidade para viver mais um dia para a Tua glória. Nós Te amamos, porque o Senhor nos amou primeiro. Nós somos Teus, antes da fundação do mundo. Em Teu nome, Jesus, amém.